Aleluias. Graça e paz, povo de Deus, bonito e cheiroso, amém. Não, vou perguntar de novo. Graça e paz, povo de Deus, bonito e cheiroso. Tem povo bonito e cheiroso aqui? Amém. Também quero saudar os internautas que nos assistem aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, porque nessa noite Deus tem falado aos nossos corações e irá continuar a falar em nome de Jesus, eu creio. Amém? Diga, eu creio. Aleluias. Amados, eu gosto muito de ministrar sobre cura, falar sobre cura, sobre prosperidade, sobre como vencer na vida, mas também devemos falar sobre alguns valores muito importantes no cristianismo, porque quando você compreende os valores cristãos, para você viver esses valores, então tudo flui naturalmente na tua vida, através da palavra, quando você entra em obediência à palavra de Deus. Quando você entra em obediência, porque você primeiro entendeu, você ouviu e entendeu, e dessa forma, você em obediência, como diz em Isaías capítulo 1 e verso 19, diz o quê? Que aquele que obedecer comerão os melhores frutos dessa terra. Amém? E é muito importante, irmãos, nós entendemos esses valores para não nos tornarmos cristãos religiosos. Que aquele cristão que, por desencargo de consciência, ele vai aos cultos, ele vai na célula, ele vai nos cultos do prédio da igreja, e ele sempre tem um ritual, porque ele conhece apenas a religião. Ele gosta do contexto religioso, mas geralmente não tem uma experiência profunda em Deus. É algo superficial. Porque é gostoso vir no culto. A gente ouve uma música linda, vê testemunho maravilhoso. No mínimo, você sente melhor, você sai daqui mais leve. Mas isso não quer dizer que você teve uma experiência com Deus. Experiência com Deus é você tomar uma decisão na sua vida todos os dias. Diga comigo, todos os dias, de estar na presença do Senhor. Todos os dias você compreender e desejar a face de Deus na sua vida todos os dias. É muito importante você, como cristão, entender de fato por que você está aqui. E já começa você ensinando os seus filhos. Coloque amor nas minhas palavras agora, amém? Você não pode sair da sua casa com seus filhos de qualquer jeito. Vamos ali, meus filhos. Não, já vai ensinando. Nós vamos se preparar e trabalhar todo domingo. Nós temos um lugar onde vamos congregar a Deus e vamos adorar a Deus. Instrua eles. Olha, eu não quero ver vocês correndo no corredor da igreja. Pode ser que eles corram. Coloca a mão nas minhas palavras. Pode ser que eles corram porque são crianças, mas vai insistindo, falando com eles. Filho, olha, quando nós chegarmos lá, é um lugar de culto, vamos cultuar a Deus. Vai treinando o seu filho a ter reverência a Deus. Vai treinando os seus filhos a entender que este lugar aqui não é um lugar de entretenimento, mas é um lugar onde vamos prestar culto a Deus, aonde vamos ouvir a palavra do Senhor e compreender sobre tudo aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. E é assim que começa. A Bíblia diz que nós, como pais, devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar, para que depois eles não venham se perder. Eles podem até se afastar um período por algum motivo na caminhada da sua fase adulta, mas eles voltam. Sabe por quê? Porque há um princípio que foi forjado no coração deles, que eles não têm como fugir disso, amém? Há um princípio ali que eles sabem que aquele mundo de trevas não faz parte da vida deles. Quem colocou o pé neste lugar, amém? Quando eu estou dizendo neste lugar, no sentido na presença do Senhor, jamais esquece de sentir o amor do Senhor, a presença do Senhor, porque o amor do Senhor, a presença do Senhor é inconfundível.
E eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a quebrar todos os paradigmas que muitas das vezes a gente cria como cristão, mas a gente vive só um pouquinho do cristianismo, algo superficial. E eu quero colocar o tema nessa palavra dessa noite de reset. Vamos dar um reset aqui nessa noite em nome de Jesus. Quando a gente dá um reset no computador, porque geralmente ele deu uma bugada, amém? Deu uma travada, tem alguma coisa atrapalhando, tem um lixo ali, tem um vírus, tem alguma coisa atrapalhando. E o que a gente precisa fazer? Ir lá e dar um reset, para ele então poder reiniciar. Eu quero aqui nessa noite chamar sua atenção para algo. Nós precisamos nos reiniciar, amém? Todos os dias na presença do Senhor, todos os dias, para que possamos estarmos abertos para receber a Deus, receber mais de Deus dentro de nós, mais de Deus dentro de nós, e a gente então ter uma atitude dessa forma de não se conformar com este mundo, mas de buscar a presença do Senhor todos os dias, mudando a sua mente através da mente de Cristo que há em nós. Precisamos usufruir da mente de Cristo. O Senhor disse: eu estarei convosco até a consumação do século. Ele garantiu: eu vou estar com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí? Mas você está com Ele todos os dias? Eu estou com Ele todos os dias? Nós estamos com Ele todos os dias? Eu quero que vocês reflitam um pouco. Se você tem se acostumado de andar com Deus de maneira superficial, rejeite isso. Dá um reset aí nessa situação e procure agora viver um novo tempo com o Senhor, na presença do Senhor e com Ele, e na presença dEle com Ele, e na presença dEle com Ele todos os dias, todos os dias. Não se conforme de ser mais um, mas busque a Ele com toda a sua força, com toda a sua paixão. E eu posso sentir a presença do Senhor nessa noite, já tocando alguns corações, nessa noite. Sim, um novo tempo para a tua vida em nome de Jesus. Alguns valores serão lembrados a vocês aqui. E isso também gera bênção, porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós atraímos a bênção do Senhor, porque nós estamos vivendo dentro dos padrões de Deus. E eu quero ler com vocês no livro de Atos, capítulo 2, o verso 42 a 47. Diz assim: quando eu falo sobre a importância, viu, irmão, de trabalharmos com os nossos filhos, trabalharmos com ele, amar Jesus, amar a igreja, amém? Amar o propósito de Deus, amar a palavra, amar a volta do Senhor Jesus, eles serão motivo de bênção e de orgulho, no bom sentido da palavra, para a sua vida. Meus meninos mesmo, sempre ensinei eles, disciplinei eles, de tal forma que eu não tenho nenhuma desonra através da vida dos meus filhos, mas só honra. Eles são motivo de honra, eles são pedras na minha coroa, amém? Humana, estou dizendo para vocês, mas porque eu sempre tive esse cuidado. Todos os eventos, todos os cultos, todos os congressos que eu já fui, eu sempre gosto de sentar na frente. Eu nunca fui o aluno que gosta de sentar no fundo. Eu gosto de ficar na frente, qualquer lugar. Eu e Jacqueline sentava e eu lembro, vocês já ouviram isso, mas não cansa, né, irmãos? Para relembrar. As perninhas ficavam espichadinhas, sentadas na cadeira, na frente. Josué, Samuel, quietinho, adorava a Deus ali, quietinho. E o pessoal ficava admirado, como que essas crianças não correm? Elas não fazem bagunça? É porque eu já ensinava, nós vamos agora cultuar a Deus. Na hora de brincar, é hora de brincar. Na hora de entretenimento, é hora de entretenimento. Na hora de correr atrás da bola, é correr atrás da bola.
Agora, na casa de Deus, nós precisamos buscar a Deus, buscar a presença dEle, entender o movimento de Deus, não onde Deus está, para você entender o que Deus quer falar ao seu coração. Eu quero desafiar os pais a fazer isso. O meu papel aqui, como seu pastor, é conduzir vocês a isso em nome de Jesus. E diz assim, no verso 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Olha só, o povo se dedicava. Olha, um dos motivos da prosperidade da igreja iniciante é que eles se dedicavam a quem? Ao ensino dos apóstolos. Quer dizer, tudo aquilo que a igreja ouvia dos apóstolos, eles se dedicavam. Eles não faziam mais ou menos, de vez em quando, de maneira superficial. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O povo então se dedicava ao que? Ao ensino. Ele se dedicava às orações. Encerramos agora, terça-feira, um jejum de 14 dias, né? Buscando quebrantamento de Deus em prol dos perdidos, né? Para Deus nos quebrantar, para a gente ter fogo de Deus, ânimo de Deus, para a gente então trabalhar com mais fogo e com compaixão em favor dos perdidos. Então é o que o texto está dizendo. E eles se dedicavam ao ensino e à comunhão e ao partir do pão, que nesse caso aqui está falando da Santa Ceia. Eles se dedicavam à comunhão e partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Olha só, o povo tinha temor. Tinha temor. Esse dia eu estava observando quando a gente vê alguém se manifestando, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. A maioria faz de maneira mecânica, porque ele parece que virou uma cultura, né? Eu tenho que ir lá na frente manifestar. Mas quando a pessoa ela se rende ao Senhor, ele vem quebrantado na presença do Senhor, confessando os seus pecados. Eles são tão impactados que não querem mais voltar para o pecado. Quando Zaqueu recebeu Jesus na sua casa e recebeu a vida de Deus ali através do Filho de Deus, que era Jesus Cristo ali, ele foi tão impactado que ele falou o quê? Que ele ia devolver aquilo que ele roubou, né? Ele ia devolver 2 vezes mais. Fez uma grande oferta aos pés de Jesus, aos pobres ali. O homem se mostrou arrependido. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo era comum entre eles. E amados, quando nós como cristãos, nós compreendemos a ação de Deus, o propósito de Deus, as bênçãos de Deus é tão poderosa no meio da igreja, que a gente não vê só um ou outro sendo abençoado, não. Tudo se torna comum entre aqueles que se tornam filhos de Deus, porque eles usufruem da mesma fonte, usufruem das mesmas promessas. E aí continuando diz, vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Era tão forte que nesse episódio aqui eles não davam o dízimo não, eles davam tudízimo. Eles vendiam propriedade. Olha, vendi essa fazenda, está aqui, ó, os apóstolos, está aqui, ó. Reparte aí, ajuda quem precisa ajudar. E por isso que tudo era comum entre eles, nada faltava. Por quê? Porque o povo não deixava aqui nada, irmãos. Olha só, nada pode nos impedir de sermos fiéis a Deus, com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com as nossas orações, com a nossa fidelidade a Deus, de realmente estar disposto a trabalhar em resgate dos perdidos, de trabalhar em favor de trazer novamente os filhos pródigos para a casa do Pai.
E também uma coisa que tem me chamado minha atenção também, Deus tem falado comigo, de trabalhar para encontrar as dracmas perdidas dentro da igreja. Não é assim? A parábola diz que tem moeda, dracma é moeda, perdido dentro da igreja, tem pessoas perdidas dentro da igreja. E eu tenho orado a Deus, Deus, nos mostre as moedas que se perderam, para a gente poder ir lá ajudar ela, para a gente poder ir lá oferecer ajuda, motivá-la, orar com ela, dar direção e despertar essa dracma, para que também ela seja abençoada por Deus, usufrua das promessas de Deus e seja bênção para as coisas de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, vocês estão muito quietos, irmão. Fala alguma coisa aí, irmão. Dá glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, vendendo as suas propriedades, eu quero trabalhar aqui, irmãos. Quando nós compreendemos o propósito da nossa fidelidade a Deus, nas nossas contribuições, nós nunca vamos permitir que nenhum problema, que seja financeiro, nada, impeça você de ser fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Nada vai impedir você. Eu já passei por algumas lutas financeiras. Eu lembro quando eu passei uma luta financeira proveniente de uma enfermidade que meu filho mais velho passou quando eu tinha 2 anos. Foi uma loucura, irmãos. Foi algo assim terrível, financeiramente, emocionalmente. Mas eu nunca deixei de ser fiel a Deus nos meus dízimos. E eu vou contar algo para vocês. E todas as vezes que eu passei algum tipo de embate financeiro, de alguma luta financeira, foi os momentos que eu mais contribuí na casa de Deus com oferta. Porque dízimo já está falando, é dízimo, você devolve. Agora, foi os momentos que o Senhor me levou a ofertar mais vezes, com maior quantidade na casa do Senhor. E foi assim que o Senhor colocou portas abertas, colocou a porta necessária, melhor, vou corrigir a palavra, viu gente? Que muitas das vezes as pessoas pedem assim, Deus abre as portas. Nunca ore desse jeito, viu, irmãos? Nunca. Ore assim, Deus coloque a porta que eu preciso diante de mim. Porque tão pior do que não ter nenhuma porta, é ter muitas portas. Porque você vai ter que entrar por toda a porta para saber qual que é a certa. Então pede a Deus, Deus coloca a porta que eu preciso diante de mim para mim entrar por ela. Quem está me entendendo, diga amém. Então saiba que você está pedindo para Deus, viu? Talvez você está entrando em portas até hoje, porque você não para de pedir portas abertas para Deus. Aí você tem que entrar uma por uma para saber qual que é a verdadeira, qual que é a boa para você. Então, e dessa forma, Deus, Ele coloca uma porta aberta diante de você. Ele abre a janela dos céus em favor da tua vida. Porque Ele pode confiar em você. E tudo isso, gente, tem uma coisinha chamada fé. Josué aqui mencionou agorinha sobre a oferta, que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 4, menciona a oferta de Caim e Abel. Irmãos, olhem a importância da fidelidade. Caim ofertou, Abel também ofertou. Ambos ofertaram, mas Deus rejeita uma oferta e aceita outra. Significa que não é qualquer oferta que Deus recebe. Porque lá no original, quando fala da oferta de Caim, fala por obrigação, faz uma menção de obrigação. A de Caim não, a de Abel não, foi de adoração, de agradecimento, de liberalidade. E quando você faz uma coisa, talvez eu tenho que, fez o momento do ofertório, eu preciso pegar a fila, né? Poxa vida, só eu que vou ficar aqui na cadeira. Se você for ofertar desse jeito, é melhor que nem oferte. É uma oferta de Caim, sem propósito, por obrigação. Quando eu compro um presente para minha esposa, ou para alguém que eu amo, que pode ser minha mãe, meu pai, meus filhos, eu não é por obrigação, é porque eu quero honrar eles. Vocês estão me entendendo? É a diferença, irmãos? Nós temos que entender esses detalhezinhos que é muito importante.
na fé cristã. A fé cristã não é um entretenimento. A fé cristã é um estilo de vida aonde você interage com o seu próprio Criador. Amém? Na forma de pai, na forma de consolador, de ajudador. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições. Vocês viram aqui? A comunhão. Primeiro começa a leitura fazendo menção da comunhão e da oração, falando da Santa Ceia. Aí novamente aqui fala de novo: partiam o pão em suas casas. Isso aqui está falando de Santa Ceia também, de novo, vírgula. E juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então, olha que coisa legal, irmãos. Eles amavam a comunhão com Deus. Todas as vezes que eles se reuniam, tanto de casa em casa como no pátio do templo, eles ceavam ao Senhor. A paixão deles é tão grande que eles faziam isso todas as vezes. Todas as vezes eles se encontravam Santa Ceia, ceia do Senhor, porque aquilo simbolizava, não era só apenas um símbolo, mas de fato, um estilo de vida deles, uma comunhão com Deus e uma comunhão uns com os outros. E a célula é tão maravilhosa, né? Aonde eu fico toda a reunião de célula que a gente se reúne lá em casa, e eu sei que é assim em todas as células da igreja que acontece na terça, na quarta, no sábado. Eu sei que é assim que acontece. A gente fica tão apreensivo de ver os irmãos, de ver pessoas novas ali para ouvir a palavra do Senhor, e depois a gente tem aquele momento, né, do como se bebe, de estarmos juntos. No começo, eu não valorizava o como se bebes. E o Espírito Santo falou assim: olha, mas eu valorizo, você não valoriza? O Espírito Santo me exortou. Eu confesso aos irmãos, esse meu pecado, viu? Eu não valorizava o comes e bebes na célula. Até que o Espírito Santo falou assim: mas se eu valorizo, por que você não valoriza? Eu fiquei tão envergonhado, irmãos, quando o Espírito Santo me exortou, me falou comigo dessa forma. E o Senhor falou assim: você não vê na minha palavra como que eu valorizava comer com as pessoas na casa delas? E aqui você vê: partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições. De que jeito? Triste? Decepcionado? Chateado? Não, com uma alegria e sinceridade de coração. Com uma alegria e sinceridade. Alegria e sinceridade é uma decisão nossa, você sabia disso? Precisa ser com alegria e sinceridade de coração. Nós precisamos estar uns com os outros e também com Deus, se reunindo com uma alegria. Porque um príncipe, uma princesa não anda cabisbaixo não, viu, irmãos? Quem é filho de Deus aqui? Se vocês são filhos de Deus, vocês são príncipe e princesa de Deus, então se comporte como tal. Seja um príncipe e uma princesa em nome do Senhor Jesus. Um príncipe e uma princesa não tem motivo de andar triste não. Eles andam, eles têm que andar alegre. E nós somos príncipe e princesa, mas não é dessa terra, mas é dos céus, amém? Aleluias. Então, amados, nós precisamos ter essa atitude no nosso coração. Eu posso ter passado por uma maior luta no meu trabalho hoje, mas eu vou chegar na célula, sorria, smile. Aleluia, irmão, que bom te ver. E não é de falsidade não, é de sinceridade de coração. Sinceridade de coração. Venham para o culto. A mesma coisa, talvez você, né? Pessoas que trabalham no domingo também, vem aquela loucura, correria. Chega aqui, oh yes, já vai olhando os irmãos, vai abraçando, né? Vai se alegrando,
com sinceridade de coração, porque a alegria é uma decisão nossa, não é de Deus. Não é Deus que decide que você vai ser alegre ou não. Não é Deus que decide se você vai ser sincero ou não. Ser alegre e sincero é uma decisão minha e sua. Eu vou ser sincero com meu irmão, vou ser honesto com meu irmão, vou falar tudo que for preciso ser falado, com amor, amém? Coloca lá um temperinho de amor, mesmo que talvez você tenha que falar bravo algumas horas, alguns momentos, mas você fala, irmão, é com amor, viu? Coloca uma pitadinha de amor aí, em nome de Jesus, aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. E dessa forma, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando a gente faz a nossa parte, você viu aqui? Ele se reunia de casa em casa. A nossa igreja procura viver bem esse mecanismo de Deus, essa dinâmica de Deus, de casa em casa e no pátio do templo. Aqui nós não precisamos procurar um pátio de uma praça, porque nesse momento aqui não tinha, a igreja cristã não tinha nenhum prédio, ela só foi ter o seu primeiro prédio, as suas primeiras catedrais, no final do 3º século, entrando no 4º século, então começaram a se construir as primeiras catedrais, mas então nesse exato momento aqui não tinha prédio, ou ele se reunia de casa em casa, ou no pátio do templo de Salomão, ou na sinagoga, ou no pátio de uma feira, na onde era permitido uma maior quantidade de pessoas se reunir. E eles faziam isso com uma alegria e sinceridade de coração, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E por que eu estou ministrando essa palavra? Justamente porque nós entregamos um jejum agora recentemente de 14 dias, que toda a igreja foi trabalhada para jejuar conosco, buscando a Deus quebrantamento nos nossos corações, porque a nossa carne ela quer resistir contra a vontade de Deus, sim ou não? A nossa carne gosta, irmãos, de chegar em casa, assistir televisão, ir para a rede social, fazer só o que você quer. Eu quero dizer algo para vocês: pare de ter uma mentalidade democrática. No reino de Deus, já está falando, é um reino, e Deus opera de maneira teocrática. Ele é o nosso rei. Ele deu desígnio para nós. Ele deu uma missão para nós. E nós devemos procurar viver isso. Procurar obedecer. Por que muitos cristãos têm uma vida enganchada? Porque ele quer fazer do jeito dele. Ele nunca procura. E aí, pai, como que é? Como que o senhor quer que eu faça isso? Nós temos que buscar, irmãos, a direção de Deus para fazer um negócio, para fazer todas as coisas, para uma viagem. Deus, é propósito do Senhor eu ir nessa viagem. O Senhor vai me abençoar. Jacó entendeu. Ele já tinha feito um monte de besteira, Jacó. Ele teve uma experiência com Deus, porque Deus sempre esteve com ele, mas Jacó nunca teve com Deus, como Jesus falou lá em Mateus 28, e eu estarei com vocês até a consumação do século. Jesus falou assim: olha, eu estou com vocês. Será que nós estamos com ele? Deus estava com Jacó, mas Jacó não estava com Deus. Mas quando ele teve aquele sonho, e ele estava realmente já fugindo já de alguns problemas, então ele pegou e orou a Deus: eu vou com o Senhor. Se o Senhor for comigo, me abençoar nos meus caminhos, assim, 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 eu serei fiel a Ti e darei o dízimo de tudo. Fez um voto com Deus, de ser fiel a Deus. E Deus abençoou Jacó poderosamente.
Amém? Quantos estão me entendendo, diga amém. Quando a gente, irmãos, entende que devemos conduzir as nossas vidas dentro do propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, as coisas mudam. Agora, quando você quer ter um casamento do seu jeito, quando eu casei, os primeiros 8 meses do meu casamento foi um inferno. Era só briga, confusão. Eu já era um pregador da palavra, mas não conseguia viver aquilo que Deus tinha como promessa e viver a dinâmica de Deus no meu casamento. Então eu vivi um pé de guerra e eu não gosto nem muito de contar muito os primeiros meses, né? Eu conto para depois. E quando eu peguei e decidi ter uma maturidade, chamei minha esposa e disse: olha, a partir de hoje, não é mais do meu jeito e nem do seu jeito. Você aceita assim? Tem que ser do jeito de Deus. Eu desafiei a minha esposa com isso. Tem que ser do jeito de Deus. Você aceita? Ela aceita. Irmãos, nós temos vivido até hoje na lua de mel. Até hoje, irmãos, eu não estou aqui exagerando nada não, viu? Estou aqui fazendo um desenho aqui, uma maquiagem não. Eu posso dizer que eu tenho vivido uma lua de mel até hoje, um casamento abençoado na terra, uma família abençoada. Você sabe por quê? Porque um dia eu larguei minha arrogância de lado, de querer ser do meu jeito, e então eu conduzi a minha família, a minha esposa, que estava só entre eu e ela, a fazer do jeito de Deus, e foi assim que nós vencemos as nossas diferenças, as nossas arrogâncias, as nossas teimosias. É assim que funciona, é muito simples. Agora, se você fica puxando um lado, a mulher puxa do outro. Igual, por que muitos maridos se dão mal com a esposa? Porque ele quer entender a esposa. A Bíblia não manda a gente entender a esposa, manda amar. Entendeu? Manda amar. E tem esposa que ela não dá certo com o marido, vive no pé de guerra porque ela não sabe se submeter. E tem umas até que eu entendo porque elas não conseguem se submeter. Você sabe por quê? Porque o marido dela não se submete ao cabeça, que é o Cristo. E aí ela tem resistência. Viu, maridos? A sua mulher, quando vê você se submetendo a Deus, ela vai se submeter a você. E quando eu falo se submeter, não é virar escrava do homem, viu, irmãs e irmãos aqui. Não é virar o tapete do homem, mas ser um complemento do homem em nome de Jesus. É maravilhoso, irmãos, quando isso acontece. Um é complemento do outro. Glória a Deus, até porque a palavra submeter do original significa complemento e não tapete. E dessa forma o seu casamento vai ser abençoado na terra, vivendo esses princípios maravilhosos, valorizando o lar, né? Valorizando o seu chamado em Deus. Todos nós temos o nosso chamado. Todos nós, irmãos, precisamos desejar servir a Deus com a sua vida, se preocupando com o perdido. E é no amor do Senhor que a gente vence. Esse dia numa célula, chegou um camarada lá, que um irmão levou, e aí, bem no começo do quebra-gelo, ele falou assim: tem 2 dias que eu estou procurando um para matar. Eu até assustei assim quando ele falou isso. E aí a gente foi amando aquele irmão. Aleluias. E ele foi se envolvendo com o amor do Senhor, através dos irmãos que na célula confessou Jesus como seu Salvador. Ele não está aqui hoje, parece que está viajando, mas senão ele estaria aqui hoje conosco, amém? Então, irmãos, mas se a gente não ama, a gente não quer pagar o preço, amados. É só no amor do Senhor que a gente ama o perdido.
Por que Jesus usou o exemplo lá do bom samaritano? Para justamente passar um carão nos religiosos. Estou quase fechando, irmãos. Não balança aí o celular, o horário do relógio aí não, para ver se está estragado não. Estou quase terminando. Vocês gostam, né? Jesus então, meus irmãos, olha só, ele usa aquela parábola, aquela passagem ali como parábola, justamente para confrontar os religiosos. Um sacerdote e um levita, tudo da casa de Deus. Viu lá o abençoado lá todo regaçado, sem dinheiro, esfolado, quase morto. E ó, não é comigo. Estava trabalhando na casa de Deus, já fiz o que eu deveria fazer. Assim aconteceu com o sacerdote e com o levita. Eu estava trabalhando até agorinha na casa de Deus. A mesma coisa, a gente sai aqui do culto, estava lá no culto. Já fiz minha parte. Eu toquei lá na igreja hoje, eu servi como diácono na igreja hoje. Hoje eu preguei na igreja, hoje eu tirei o ofertório da igreja, eu já fiz minha parte. Aí o Senhor pega a imagem do bom samaritano, justamente porque eles não gostavam do samaritano, os judeus. E aí vai lá, ajuda aquele homem, tira dinheiro do bolso. Estava em viagem o samaritano. Ele era um comerciante, ele para, ajuda, leva para um hotel, passa remédio nas feridas do samaritano, do rapaz que foi atacado. E ainda paga lá para o dono do hotel, olha aqui, está aqui as despesas, e se tiver mais na volta eu pago. Vocês estão entendendo, irmãos, que a gente precisa ter compaixão dos perdidos? E essa carne aqui não quer não, viu? Essa carne aqui não quer. E a gente precisa, em nome de Jesus, não aceitar. Por isso que Paulo diz que a carne e o espírito, todos os dias, ela se opõe uma contra a outra todos os dias. E só vai vencer quem mais você alimentar. Por isso que nós temos que sempre estar em jejum, sempre em consagração ao Senhor, buscando entender e viver tudo aquilo que Deus tem nos desafiado em nome de Jesus. Amém? Eu quero, no nome do Senhor Jesus, convidar você para nós ficarmos de pé. Enquanto o pessoal do louvor vem, quero desafiar você amanhã às 6 horas, estou numa live de oração. Entra lá no meu canal, 6 horas da manhã. Eu estou 6 horas, segunda, quarta e sexta, por enquanto. Amém? E vai ser um momento maravilhoso. E eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a estar comigo lá. É lógico, né? Alguns, por questão de trabalho, talvez não consiga, mas aquele que puder está desafiado a estar conosco, compartilhar para a maior quantidade de pessoas, que nós temos orado mesmo ali. Eu tenho uma chamada específica, forte nessa área de ministrar sobre as pessoas, de orar por elas, e Deus estabelecer milagres, e muitas pessoas já têm sido abençoadas em nome de Jesus. E eu quero desafiar você a isso em nome de Jesus. Mas eu quero desafiar você nessa noite a refletir sobre tudo aquilo que você ouviu. Sim, reflita agora. Lembre-se que eu disse que tem que dar um reset. Porque são duas coisas terríveis para a vida de um cristão: religiosidade e carnalidade. São duas coisas terríveis que sabota a vida de um cristão. O religioso, ele entende que está tudo certo porque ele vem na casa de Deus, que ele faz alguma coisa na casa de Deus, e ele entende que está tudo certo. Mas na verdade, amados,
Como diz lá no Salmo 101, verso 6, que os olhos de Deus estão buscando os fiéis da terra, e são esses fiéis que Ele vai aprovar. É esses fiéis que agrada o coração do Pai. Salmo 101, verso 6. Os olhos de Deus estão pairando sobre a terra, buscando os fiéis da terra, porque são esses que vão o servir. São esses que o Pai procura. Como também lá em João, né? Lá em João capítulo, quando fala ali que Deus está buscando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus sempre está procurando os fiéis. Deus sempre está procurando os fiéis. Fiéis são aqueles que não são perfeitos, mas são aqueles que buscam a perfeição. Quando erra, não aceitam aquilo, rejeita aquela situação de derrota, rejeita aquela situação de pecado, só desejam agradar o coração de Deus, só desejam agradar o coração do seu amado Jesus Cristo.